15. O transporte, integrando os prisioneiros e o comboio do Marechal, pararam na aldeia de Chamchevo. Os homens apertavam-se em volta das fogueiras. Pierre também se aproximou de uma, comeu a carne de cavalo assada, deitou-se de costas para o lume e adormeceu de imediato. Caiu num sono idêntico ao que tivera em Mojaisk, depois de Borodino. Também agora os episódios reais se misturavam com os sonhos e de novo alguém, ele próprio ou outro, como que lhe ditava pensamentos, por sinal os mesmos de Mojaisk. A vida é tudo, a vida é Deus, tudo se desloca e move, e este movimento é Deus. Enquanto há vida, há o prazer da autoconsciência de Deus. Amar a vida, amar Deus. O mais difícil e delicioso é amarmos esta vida no nosso sofrimento, na inocência do sofrimento. Karatev, lembrou-se Pierre. Veio então à memória repentinamente, como ao vivo, um velho e meigo professor de geografia que tivera na Suíça e esquecera havia muito. Espera, disse o velhinho, e mostrou o globo a Pierre. Este globo era uma esfera viva, oscilante, sem dimensões. Toda a superfície do globo se compunha de uma massa compacta de gotas, todas a mexer, a deslocar-se, ora se fundindo várias numa só, ora se dividindo. Cada gota tentava expandir-se, ocupar o maior espaço possível, mas as outras, com a mesma intenção, comprimiam-na, anulando-a umas vezes, fundindo-se com ela outras vezes. Isto é a vida, disse o velho professor. Que simples e claro é isto, pensou Pierre. Como foi que não o vi antes? No meio está Deus e cada gota tenta ampliar-se para o refletir em dimensões maiores. Então cresce, funde-se, comprime-se e desaparece na superfície e vai ao fundo, volta a emergir. Ei-lo, o Karatev, a diluir-se e a desaparecer. Vous avez compris, mon enfant? Percebeu, meu filho? Disse o professor. Percebeu, como eles raios? Gritou uma voz e Pierre acordou. Soergueu-se e sentou-se. Junto à fogueira de cócaras estava um francês que acabara de afastar com um empurrão um soldado russo e assava um pedaço de carne espetada na vareta da espingarda. De mangas arregaçadas, virava habilmente a vareta com as mãos nervudas, vermelhas, peludas, de dedos curtos. A sua cara a sua cara castanha e sombria, de sangue franzido, via-se claramente à luz das brasas. Para ele tanto faz. Bandido, francamente, resmungou virando-se rapidamente para o soldado que se pusera atrás dele. E o francês, continuando a girar a vareta, lançou um olhar soturno a Pierre. Pierre virou-lhe a cara, prescrutando as sombras. Um soldado russo prisioneiro, o mesmo a quem o francês empurrara, estava sentado à fogueira e acariciava qualquer coisa com a mão. Olhando melhor, Pierre reconheceu o cãozinho cor-de-lilás que, dando ao rabo, se sentava ao pé do soldado. Então, estás aqui? Disse Pierre. Então, o plano começou e não acabou, por súbita associação de ideias, veio-lhe à memória o olhar de Platão, sentado de encontro à árvore, o tiro, o uivo do cão, as caras criminosas dos franceses passando ao pé dele a correr, a espingarda fora da bandoleira de um deles, a fumegar, o Karatev, que nesta paragem deixou de aparecer. E já estava prestes a perceber que Karatev tinha sido morto, mas no mesmo instante surgiu-lhe na alma, não sabia de onde, a lembrança de uma noite que passara com uma bela polaca no verão, na varanda da sua casa em Kiev. Então, sem tempo de associar as recordações do dia atual e tirar delas quaisquer conclusão, Pierre fechou os olhos e o cenário da natureza estival misturou-se-lhe com a recordação do banho no rio, do globo líquido e oscilante, e mergulhou numa água qualquer e a água fechou-se-lhe sobre a cabeça. Antes do amanhecer foi acordado por um tiroteio rápido e ruidoso, por gritos. Ao lado de Pierre corriam franceses. Os cossacos, gritou um deles, e não tardou um minuto para que Pierre se visse rodeado de caras russas. Pierre demorou a perceber o que se passava. Chegavam de todos os lados os gritos felizes dos camaradas. Irmãos, queridos alminhas, gritavam chorando os velhos soldados, abraçando os cossacos e os hussardos. Estes rodeavam os prisioneiros e davam-lhes, atabalhoadamente, roupa, botas, pão. Pierre chorava sentado no meio deles, sem conseguir pronunciar a palavra. Abraçou o primeiro soldado que se aproximou dele e a chorar beijou-o.
Dólokhov estava ao portão do solar destruído, vendo passar por ele a multidão de franceses desarmados. Os franceses, ainda sobre a comoção do sucedido, falavam alto uns com os outros. Mas quando passavam ao lado de Dólokhov, que batia levemente com o azurrago nas botas e os fitava com o seu olhar frio, vítreo, que não prometia nada de bom, as conversas deles paravam. Do outro lado do portão estava um cosaco a contar os prisioneiros e a marcar as centenas com um risco de giz no portão. Quantos? Perguntou Dólokhov. Já vai nos 2 riscos. Filé, não parava de dizer Dólokhov, adotando a expressão francesa, e no olhar dele, ao cruzar-se com o de algum prisioneiro, luzia um brilho cruel. Denísov ia de má catadura, com o gorro nas mãos, atrás dos soldados que levavam o corpo de Petya Rostov para a cova que tinham feito no jardim. 16. A fuga dos franceses a partir de 28 de outubro, dia em que chegou o frio invernal, começou a revestir apenas o caráter mais trágico. Os homens gelavam ou coziam-se até à morte junto às fogueiras, enquanto o imperador, os reis e os duques, embrulhados nas peliças, seguiam nos coches que transportavam também os seus roubos. Na sua essência, porém, o caráter de fuga e de composição do exército francês era o mesmo que já trazia desde Moscovo. Entre Moscovo e Viasma, dos 73 mil homens do exército francês, sem contarmos com a Guarda Imperial, que durante toda a guerra não se dedicou a mais nada que não fosse a pilhagem, restavam 36 mil, tendo as baixas em combate sido apenas 5 mil. É este o primeiro termo da progressão que, com exatidão matemática, determina os seguintes. O exército francês consumia-se e desaparecia na mesma proporção tanto de Moscou a Viasma como de Viasma a Smolensk, como de Smolensk ao rio Berezina, como de Berezina a Vilna, independentemente da intensidade do frio, da perseguição que lhe era movida, da barragem do caminho e de todas as outras condições tomadas em separado. Depois de Viasma, as 3 colunas das tropas francesas misturaram-se numa multidão e assim seguiram até ao fim. Berthier escrevia ao seu imperador, e sabe-se como os comandantes se permitem descrições da situação que ainda ficam longe da verdade, dizendo, isto agora vem em francês, vou à procura da tradução. Creio ser meu dever dar a conhecer a vossa majestade o estado das suas tropas nos diferentes corpos de exército que eu estive a observar diretamente há 2 ou 3 dias em diferentes lugares. Estão quase destroçadas. O número de soldados que seguem as bandeiras está na proporção de 1/4, no máximo, em que todos os regimentos, os outros marcham isoladamente em diferentes direções e por sua conta, na esperança de encontrarem provisões e para se livrarem da disciplina. Em geral, veem Smolensk como o ponto onde devem recompor-se. Nos últimos dias notou-se que muitos soldados deitaram fora as suas armas. Neste estado de coisas, o interesse do serviço de Vossa Majestade exige, sejam quais forem os seus próprios propósitos ulteriores, que se concentre o exército em Smolensk e comecemos a desembaraçar-nos dos não combatentes, tais como os homens sem montada, e das bagagens inúteis e do material de artilharia que já não está em proporção com as forças atuais. Além de uns dias de repouso, é necessário garantir a subsistência aos soldados que estão extenuados de fome e de cansaço. Morreram muitos nos últimos dias, em marcha e nos acampamentos. Este estado de coisas vai-se agravando e dá aso a temer que, se não lhes trouxer um remédio pronto, já não sejamos senhores das tropas num combate. 9 de novembro, a 30 verstais de Smolensk. Tendo-se embrenhado em Smolensk, que se lhes afigurava a terra prometida, os franceses matavam-se uns aos outros pela posse das provisões, saqueavam os seus próprios armazéns e, depois de tudo pilhado, continuaram a fuga. Todos andavam para a frente sem saberem para onde iam nem para o que iam. De todos, quem o sabia ainda menos, porque não tinha de quem receber ordens, era o gênio Napoleão. Mesmo assim, ele e o seu séquito observavam os hábitos antigos. Redigiam ordens, cartas, relatórios, ordens de serviço. Tratavam-se uns aos outros por Sire,
Sire, neste caso, Montcousin, Prince d'Eckmühl, Roi de Nápoles, etc. Porém, as ordens e os relatórios não passavam do papel, nada se executava de acordo com eles, porque nada podia ser executado. E apesar de se tratarem por Vossa Majestade, Vossa Alteza e meu primo, todos sentiam que eram homens miseráveis a pagarem pelos crimes abomináveis que tinham cometido. E, apesar de fingirem que cuidavam do exército, cada um apenas pensava em si e na maneira de fugir e se salvar o mais depressa possível. 17. As ações dos exércitos russo e francês durante o percurso inverso da campanha, de Moscou ou Niemen, assemelhavam-se ao jogo da cabra cega, em que dois jogadores vendam os olhos e de vez em quando há um que tem de tocar a campainha que traz consigo para assinalar a sua presença ao que o tenta agarrar. A princípio, o jogador a ser apanhado não tem medo do adversário e toca a campainha, mas quando se vê em apuros, foge do adversário, tentando não fazer barulho, e muitas vezes vai cair direito nas mãos deste. A princípio, as tropas napoleónicas ainda pareciam saber dar conta de si. No primeiro período da sua movimentação pela estrada de Kaluga, depois, quando meteram para a estrada de Smolensk, deitaram a fugir, abafando a mão com o badal da campainha, e muitas vezes pensando que estavam a fugir e iam esbarrar com os russos. Por força da velocidade da fuga dos franceses e da correspondente perseguição dos russos, e também porque os cavalos tinham atingido o limite do esfalfamento, deixou de existir o principal meio de reconhecimento aproximativo da localização do inimigo, ou seja, as missões dos batedores a cavalo. Além disso, dadas as mudanças frequentes e rápidas de localização de ambos os exércitos, a informação existente não chegava a tempo. Se, por exemplo, chegava no dia 2 a informação de que o inimigo estava no dia 1 em tal lugar, apenas no dia 3 se podia empreender alguma coisa. Ora, nesse dia já o exército tinha feito 2 etapas e estavam noutro local. Um exército fugia, outro perseguiam. A partir de Smolensk, os franceses podiam optar por vários caminhos. Como passaram 4 dias na cidade, poderiam ter-se informado, aparentemente, do local onde estava o inimigo, planear algo que lhes fosse mais vantajoso e fazer alguma coisa diferente. Porém, depois de 4 dias dentro da cidade, as ordens de franceses não meteram para a esquerda nem para a direita. Mas, sem quaisquer manobras planeadas nem raciocínios, deitaram a correr em frente pelo velho caminho, o pior, para Krasnoy e Orca, isto é, seguindo as próprias pegadas no sentido inverso. Como esperassem o inimigo por trás de si e não à sua frente, fugiam, esticando-se por um percurso com a cabeça a 24 horas da cauda. À frente de todos fugia o imperador, depois os reis, depois os duques. O exército russo, pensando que Napoleão meteria para a direita, a caminho do Dnieper, o que seria a única coisa sensata, meteu também para a direita e desembocou na estrada grande que ia na direção de Krasnoy. Nisto, como no jogo da cabra cega, os franceses barraram com a nossa vanguarda. Como não esperavam dar de caras com o inimigo, os franceses atrapalharam-se. O susto fê-los parar e logo voltaram a fugir, abandonando os seus camaradas atrasados. Como se estivessem a passar pelo meio de formações de tropas russas, passavam destacamentos separados de franceses. Primeiro o do vice-rei, depois o de Davout, depois o de Ney. Todos se abandonavam uns aos outros, largando pelo caminho toda a carga pesada, a artilharia, metade dos efetivos, e assim fugiam apenas de noite contornando em semicírculo os russos. Ney ia em último lugar, porque apesar de todos se encontrarem numa situação desgraçada, ou precisamente em consequência dela, apetecia-lhes dar tal no chão onde se tinham magoado, e, neste espírito, Ney ficou para trás para fazer explodir as muralhas de Smolensk, que não estorvavam ninguém. Ney era, pois, o último em fuga e, do seu corpo do exército de 10.000 homens, chegou apenas com 1.000 a Orca, para se juntar a Napoleão, tendo abandonado todos os outros, assim como os canhões, e tendo atravessado de noite às escondidas a floresta e o rio Dnieper. De Orca continuaram a sua corrida até Vilna, sempre no jogo da cabra cega com o exército perseguidor. No rio Berezina criou-se de novo a grande confusão. Muitos se afogaram, outros renderam-se, e os que conseguiram atravessar o rio continuaram a sua fuga em frente.
O seu comandante supremo embrulhou-se na peliça e, sentado no trenó, fugiu sozinho, abandonando os seus camaradas de armas. Quem pôde, zarpou também. Quem não pôde, rendeu-se ou morreu.